bem-vindos. Eu sou Mauro Vedequim. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro. E o Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver as notícias mais importantes de hoje. Tremor no sertão. Abalo em São José da Tapera assusta os moradores. Série especial. Na segunda reportagem sobre os 82 anos da Gazeta de Alagoas, você vai conhecer o Parque Gráfico do Jornal. Já começou. Circuito Mundial de Vôlei de Praia vai até domingo na praia de Pajuçara. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Sejam muito bem-vindos ao Verdade e Informação. E nós vamos abrir o programa desta tarde justamente para falar aí sobre o tremor de terra que teve o epicentro no município de São Caetano, no agreste pernambucano, mas também foi sentido no sertão de Alagoas e até na capital alagoana. O repórter Fernando Palmeira foi em busca de respostas. Vamos ver na reportagem. Abalos sísmicos preocupam as pessoas que moram na região do sertão de Alagoas, o que também acontece na região do agreste de Pernambuco, em Caruaru. Nós viemos até aqui o Laboratório de Geologia da Universidade Federal de Alagoas conversar com um especialista. Estamos aqui ao lado da professora Roxana Campos, é geóloga, e ela nos fala o que significa isso. Há motivo de pânico, de preocupação? Não há motivo de pânico, né? Esses abalos são acomodações onde a gente tem falha geológica. O que é uma falha geológica? É uma grande cicatriz na crosta terrestre. De vez em quando ela pode ser reativada. No caso de Caruaru, lá em Pernambuco, a gente tem esse processo sendo reativado mais constantemente. Por isso que naquela região não é só Caruaru, é São Caetano, Bezerros, por ali você tem uma maior atividade, né, dessa falha, que é uma falha transcorrente no sentido leste-oeste, que passa em todo o estado de Pernambuco. Aqui em Alagoas, como vocês podem verificar aqui no mapa, a gente tem algumas falhas geológicas, são esses traços escuros aqui no mapa. Itapera está próximo de uma falha geológica. Então, o que é que deve ter acontecido ali? Uma acomodação, um pequeno. Por isso que a intensidade foi de 2, né? Quando em Caruaru foi de 3,8. Em outras localidades alagoanas já aconteceu isso, como São José da Laje, como aqui na fronteira com Sergipe, né? Própria ali naquelas localidades, só que de baixa intensidade, são acomodações. Mas são placas tectônicas que ficam em atrito, a exemplo de tsunamis? Não, aqui a nossa placa tectônica é uma placa passiva, né? Então, o contorno da nossa placa se dá onde? No meio do Oceano Atlântico, né? Então, a gente está numa placa passiva. Então, são esses planos de falhas, de quebramento da crosta, que de vez em quando dão acomodação. É diferente do que acontece no Chile. No Chile, você tem choque de placas, diferente do que acontece aonde? Na Itália, diferente do que acontece no Japão. Nosso processo é diferente. O Brasil é um país privilegiado nisso? Não podemos, assim, ficar preocupados com esse tipo de fenômeno? É privilegiado. A gente está numa placa passiva, como eu já tinha falado anteriormente, mas a gente tem esses locais vulneráveis, um pouco vulneráveis em relação a esses quebramentos, a essas falhas tectônicas, né? Como a gente tem em Goiás, norte de Minas, na região de... Araxá ali é o antigo vulcão, né? Não, o norte de Minas, na região de Montes Claros, já teve um pequeno terremoto. Você tem falhas ali naquela região. Aonde é que a gente tem também? No Rio Grande do Norte, João Câmara, né? Tá certo? Até no Piauí também se registra. No Piauí, Goiás, né? No Acre, recentemente a gente teve um pequeno terremoto no Acre. Isso é comum, é tido comum em termos de estudos geográficos? Como é que se pode imaginar algo mais grave ou vamos ter apenas, vez por outra, esse tipo de fenômeno? Vez por outra, a gente vai ter essas acomodações, não chegando a um processo como está previsto para a região de Los Angeles, nos Estados Unidos, que ali eu tenho choque de placas, né? Então, se está previsto um grande terremoto, que a gente não sabe quando vai acontecer. Por quê? Porque ninguém interfere nas forças, né, tectônicas do sistema terrestre. A gente interfere na parte
externa, seria a parte antrópica, que o homem desencadeia. No caso aí é um processo tectônico, o homem não intervém nesse processo, é a própria natureza. Em termos de tecnologia, a Universidade Federal de Alagoas, na meteorologia, temos aí um radar. Em termos desses fenômenos, como a Universidade Federal de Alagoas está preparada para detectar esses abalos sísmicos? A gente ainda não tem um laboratório ligado à sísmica, né? A gente tem agora um laboratório de petróleo que está sendo estabelecido, a parte de geofísica, mas no Nordeste, a universidade que estrutura e que está bem trabalhando esses processos na região de Pernambuco, ali do Agreste, é o laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o de Itapera, né, foi verificado no sismógrafo da Universidade de Brasília. Não precisa ter uma universidade próxima para você acompanhar isso, né, porque os sismógrafos conseguem registrar. O susto passou, uma vez por outra, como diz aqui a cientista, pode acontecer esse tipo de fenômeno de abalos sísmicos, mas o Brasil, o Nordeste, Alagoas, não estão perto de nenhum abalo sísmico que venha preocupar. Então, calma, senhores, faz parte da natureza, da estrutura geológica do nosso planeta Terra. E nós somos, sim, privilegiados e temos abalos outros, mas sísmicos são apenas pequenos sustos. Aqui do Laboratório de Geologia da Universidade Federal de Alagoas, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Só faltava essa, né, Fernando? Depois de tanta crise, a terra começar a tremer aqui no Brasil. Já pensou? Bem, ao longo desta edição, nós estamos ainda tentando um contato com o repórter Elmo Oliveira, ele que é o repórter da Rádio Gazeta, e assim que a gente conseguir contato com ele, nós vamos trazer aí mais detalhes. Ele que é correspondente da Rádio Gazeta no sertão alagoano, vai trazer mais informações para nós acerca aí deste tremor. Olha só, gente, com o objetivo de esclarecer a população sobre as funções dos procuradores estaduais, além de promover, é claro, a valorização da categoria, a Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas lançou a campanha Protegendo Alagoas. E para falar sobre esta campanha, eu recebo aqui o presidente da Associação dos Procuradores, o doutor Roberto Mendes. Doutor Roberto, seja bem-vindo mais uma vez ao Verdade Informação. Eu acho que nós temos que começar essa entrevista, doutor, esclarecendo para os nossos telespectadores o que faz realmente um procurador. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos que assistem a TV Mar. O procurador do Estado é o advogado público concursado que tem como função principal o controle prévio da legalidade, ou seja, atua nos procedimentos que tramitam na administração estadual, especificamente nos procedimentos de licitação, de convênios, de contratos, né? Busca verificar se esses procedimentos estão de acordo com a Constituição e com as leis, possibilitando maior controle dos recursos públicos e que eles sejam melhor aplicados. Além disso, os procuradores do Estado de Alagoas também são responsáveis por cobrar tributos daqueles contribuintes que eventualmente não paguem, né? Fazendo justiça fiscal, que é isso, tratar em patamar de igualdade com aqueles que voluntariamente pagam seus tributos. E esses recursos são necessários para que o Estado de Alagoas possa implantar as políticas públicas legitimamente escolhidas por seus gestores, que foram, por sua vez, eleitos pelo povo, como a educação, como a saúde, como a segurança pública, entre outras políticas, né? Além da cobrança de tributos também, todos os pedidos administrativos dos servidores públicos são analisados por procuradores do Estado dentro da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Também o procurador do Estado, quando uma ação é ajuizada contra o Estado de Alagoas, a defesa desse processo judicial, quem faz é o procurador do Estado. Algumas dessas ações não têm fundamento e se a defesa não for bem feita, e ela é bem feita pelo procurador do Estado, acarretaria um prejuízo, né, com um dispêndio de recursos públicos, que nesse caso específico são poupados e podem ser investidos também em políticas públicas, né? Análise de projetos de lei, viabilização de convênios para trazer recursos federais e outros para também implantar a política pública escolhida pelo gestor, também é atribuição do procurador do Estado. Então, ele é o advogado que defende o Estado, que defende a administração pública estadual e, em última análise, defende o cidadão.
Por quê? Porque a administração pública só existe, na realidade, para trazer de volta aquilo que é pago por você como tributo em políticas públicas, em benefícios, como eu mencionei aqui, construção, por exemplo, de escolas, né, na área da educação, é necessário recursos públicos, é necessário um procedimento de licitatório e uma contratação que o procurador do Estado atua de forma decisiva nesses procedimentos, né? Para poder você, por exemplo, fazer também a construção de uma rodovia, é necessária desapropriações, muitas vezes. Essas desapropriações são propostas pelos procuradores do Estado, viabilizando essas construções de estradas, né? Além da arrecadação dos recursos que também serão necessários para essas mesmas construções. Enfim, tudo aquilo que o Estado implementa, ou quase tudo, passa pela Procuradoria, passa sobre a análise dos procuradores de Estado, que, como dito, tem a função principal de verificar se aquele procedimento que está sendo realizado se obedece à Constituição, se obedecem às leis, eventualmente, não sendo possível fazer daquela forma, apontar a forma como pode ser realizado, como pode ser implementada aquela política pública e, algumas vezes, sim, dizer não. Não porque o procurador não quer que seja feito, mas simplesmente porque, algumas vezes, a Constituição ou as leis não permitem que seja feito daquela forma, ou, às vezes, nenhuma forma, né? Se houver caminho, cabe ao procurador orientar o gestor, né, dizendo qual é o caminho. Se não houver um caminho legal, obviamente, em alguns casos pontuais, ele tem que dizer não, e aí terão que se procurar outras alternativas para a implantação daquilo que o gestor pretende em benefício do cidadão. Sem dúvida nenhuma, gente, os olhos dos procuradores são fundamentais para o desenvolvimento, para o cumprimento das leis, como está dizendo aqui o doutor Roberto. Agora, doutor, por que a associação viu a necessidade de lançar esta campanha? Nossa área de atuação é muito técnica, é a área jurídica, e é pouco conhecida do cidadão, né? Então, essa campanha visa, sobretudo, primeiro, poder divulgar as nossas atribuições, a nossa importância para o funcionamento do Estado, da administração, que isso traz benefício para o cidadão. E, ao mesmo tempo, quando nós estamos divulgando nossas atribuições, nós estamos nos aproximando da sociedade. E é isso que a gente quer fazer. A campanha foi lançada ontem. Estamos aí nos canais de Elemídia, Outdoor, Outbus, temos um spot de rádio, teremos alguns sites, todos eles com informações mais diretas e que levam ao hot site protegendoalagoas.com.br, e lá sim tem informações mais detalhadas, mas de uma forma simples, sem o juridiquês, né? Sem a palavra técnica, para que o cidadão que possa acessar o nosso hot site possa efetivamente compreender o que faz o procurador, quem são os procuradores, quais são as nossas principais atribuições, dentre as quais eu falei algumas delas aqui. Então, esse é o objetivo da campanha. Iremos também, de início, às faculdades para conversar com os estudantes de Direito, que, além de poderem, ao terminar o curso, querer ingressar na carreira da advocacia pública, especificamente na carreira de procurador de Estado, serão também propagadores dessa ideia e das nossas atribuições. Quando alguém conversar sobre a atribuição do advogado público no Estado de Alagoas, certamente esse estudante, né, ou quem sabe um profissional no futuro, vai poder dizer, detalhar essas atribuições. Então, é isso que a gente almeja, dessa forma que nós estamos fazendo a campanha. Lá no hot site também há... O senhor pode repetir, por favor, doutor, para a gente colocar na tela? Repita, por gentileza, o hot site. Então, é www.protegendoalagoas.com.br. Perfeito, já está na tela então, para você que está ligando agora. Dr. Roberto Mendes, presidente da Associação dos Procuradores, está aqui lançando essa campanha muito importante, e o site é esse aí, ó, protegendoalagoas.com.br. Muito importante essa campanha, né, doutor? Agora, ela também tem esse papel de valorizar a profissão, e o senhor dizia, no momento em que eu lhe interrompi, dessa aproximação com o mundo acadêmico, muito importante. Parabéns por essa iniciativa. Eu agradeço, Mauro, mas, como eu estava dizendo, no nosso site também tem lá canais de comunicação mais diretos também, como o nosso e-mail e o próprio telefone da associação, que é o 3221-7293. Qualquer cidadão, qualquer entidade, uma associação de bairro, que queira ir à associação ou queira
mesmo tirar alguma dúvida por telefone ou por e-mail, ou mesmo agendar algum evento na sua sede, pode entrar em contato conosco, que nós temos completo interesse, né, de além de nos aproximarmos da sociedade, divulgar aquilo que é feito. E a partir do momento que a população tomar conhecimento mais aprofundado de nossas atribuições, isso vem um reconhecimento automático também, né? E é preciso ser feito dessa forma, porque nossa carreira é técnica, como eu disse, e muitas vezes o nosso trabalho é desconhecido pela sociedade. E é por isso que nós lançamos essa campanha e estaremos, durante os próximos 3 meses, de uma forma mais intensa, divulgando as nossas atribuições e fazendo com que a população possa conhecer o nosso trabalho. Eu acho, né, doutor Roberto, que essa aproximação dos procuradores com a sociedade vai ajudar ainda mais no desenvolvimento do trabalho dos senhores. Eu acho que o senhor pensa assim. Penso sim, esse também é um objetivo da campanha, né, e já deveríamos ter feito essa campanha um tempo atrás. É um reconhecimento que fizemos, né, e reconhecendo essa lacuna nossa, estamos agora, né, corrigindo e a tempo também lançando a campanha com esse objetivo. Normalmente, quais são as principais dúvidas que a população tem quando o assunto é a atividade que vocês exercem? Além dessas atribuições, que nem sempre são conhecidas, há uma confusão também natural e que é normal, a gente pensa, pelo fato de que procurador de Estado, a primeira palavra, procurador, você tem procurador do município, que é o advogado público que atua nos municípios. Nós temos o procurador federal, que integra a carreira da Advocacia Pública Federal, assim como o procurador da Fazenda Nacional também a integra. Mas, além da Advocacia Pública, nós ainda temos procurador de Justiça, que é já um membro do Ministério Público, outro estadual, outra carreira, que você ingressa como promotor e pode terminar como procurador de Justiça. Nós temos o procurador da República, já é integrante do Ministério Público Federal. Então, também há a nomenclatura, né, por coincidir com várias outras carreiras, não ajuda também, né? Então, é por essa razão também que essas dúvidas que, você respondendo mais diretamente a sua pergunta, muito se faz e muito se confunde com essas outras carreiras. Às vezes mas vocês entregam o Ministério Público, a gente tem que te explicar. Não, o Ministério Público é um outro poder, nós fazemos parte da Advocacia Pública e mais especificamente da Advocacia Pública no âmbito do Estado de Alagoas. Então é sempre inerente a essas carreiras que são as dúvidas, além normalmente daquilo que passa, das atribuições que eu mencionei algumas delas, arrecadação de impostos, análise de procedimento de licitação, enfim, várias que estão lá no nosso hot site e eu peço a você permissão para mais uma vez repetir, protegendoalagoas.com.br. Quem quiser ter maiores informações podem acessar. Lá nós temos inclusive um vídeo de 1 minuto institucional divulgando também o nosso trabalho e lá também estão disponibilizados tanto o e-mail e o telefone da associação para aqueles que quiserem tirar alguma dúvida que eventualmente no hot site não encontre resposta. Então estamos à disposição. A população não vai ficar sem resposta. Eu queria lhe dar os parabéns mais uma vez, doutor Roberto. Essa campanha é extremamente bem-vinda, por isso nós fizemos questão de abrir as portas aqui do Verdade Informação. Venha mais vezes para cá e você que acompanha aqui a nossa entrevista, vá ao site, qualquer coisa dá uma ligada, mas não fique com dúvida, porque todo mundo da associação, aí encabeçado pelo doutor Roberto Mendes, está pronto para tirar suas dúvidas e tenho certeza, ao término dessa campanha, essa relação mais próxima, né, doutor Roberto, da sociedade com os procuradores vai ser ótima para o desenvolvimento do nosso Estado. Boa tarde, doutor. Prazer revê-lo. Boa tarde. Eu agradeço a você, Mauro, e a TV Mar, pelo espaço mais uma vez concedido à Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas. Desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Seguimos então aqui com Verdade e Informação. Agora 10 minutinhos para as 2 horas da tarde. Nós vamos direto ao vivo com o repórter Viderlan Araújo, que traz notícias do esporte. Boa tarde, Viderlan. Um grande abraço para você. Seja bem-vindo ao Verdade e Informação. Um pequeno probleminha com o Viderlan, televisão ao vivo é assim, gente, não tem jeito. Daqui a pouquinho a gente retoma o contato. Dá para a gente ver a reportagem que ele fez, Felipe?
Então, perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta todas as informações do esporte com Viderlan Araújo. Não saia daí, é rapidinho. Até já. Azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRN 2005. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Com Verdade e Informação para retomar aí o contato com o repórter Viderlan Araújo, que traz as notícias do esporte. Boa tarde para você, meu querido amigo Viderlan Araújo. Um abraço, Mauro Vedequim, boa tarde para você, para todos que acompanham Verdade e Informação, e vou deixar você já com um panorama de momento em uma das partidas que envolve dupla brasileira, né? A Tayane e a Juliana estão jogando contra uma dupla austríaca, está vencendo por um 7-0, nesse exato momento estamos no segundo set, 6-5 aqui no Maceió Open, que é o Mundial de Voleibol, etapa Maceió, que está sendo realizada até o próximo domingo aqui na areia da Praia de Pajuçara. Durante a manhã de hoje, nós já tivemos também a presença nesta quadra aqui, que é considerada a quadra
quadra 1, né, Arena 1, na arena principal, onde vai ser realizada a final no próximo domingo. Tivemos também a presença de outras duplas brasileiras, inclusive no masculino. O Geórgio e o Thiago, a dupla perdeu por 2-0 para uma dupla americana, o Lucena e Darusser. O Álvaro Filho e o Vitor Felipe venceu por 2-1 uma dupla italiana e segue indo firme adiante nessa competição. Tivemos também a presença do Evandro e o Pedro Solberg. Nós acompanhamos, inclusive, a vitória por 2-0, com parciais de 21-13 e 26-24. E nós temos essas imagens a respeito dos pontos finais do Evandro e do Pedro Solberg, dupla brasileira, no evento que foi realizado na manhã de hoje, já inclusive encerrando essa primeira etapa, nesse primeiro período de jogos dessas partidas da fase classificatória, fase de grupos do Maceió Open, o Mundial de Voleibol que está sendo realizado aqui em Maceió. Vamos colocar essas imagens então do Pedro Solberg e também do Evandro, dupla brasileira, dupla olímpica, que conseguiu sua primeira vitória na competição. O objetivo, como você falou, o objetivo nosso é a gente conseguir a vitória. Mas a gente sabe que a gente está longe do nosso auge, que a gente tem que melhorar. Tem que rever alguns erros que nós tivemos hoje nesse primeiro jogo, para não acontecer no jogo de mais tarde, né? Mas fica feliz de estar voltando a jogar, né? Que era uma coisa que a gente estava querendo muito. A gente estava só abaixo de treinamento, mas a gente não está no nosso melhor, volto a falar, a gente não está no nosso melhor auge, mas o nosso importante que a gente queria era com a vitória. Então damos um passinho mais à frente, foi com a vitória de hoje, agora é descansar para pensar no jogo mais tarde. Desgaste natural, Pedro, para um início de temporada, para vocês, e um adversário que acabou, querendo ou não, dificultando em determinados momentos? Eu não conhecia esse time da Venezuela. Ontem eu tive a oportunidade de assistir eles jogando. Eu vi que eles tinham um volume de bola muito forte. Esses são os times que mais dão dificuldade para mim e para o Evandro normalmente, times com muito volume. Mas eu acho que a gente saiu muito bem para uma estreia. A estreia é sempre um jogo mais tenso do que os outros jogos, um jogo diferente, com certeza. E a gente jogou bem, foi legal. O segundo set foi um pouco mais tenso, mas os venezuelanos tiveram mérito. Qual a estratégia que vocês adotaram quando percebeu que durante a partida poderia explorar aquela jogada? Olha, é difícil você fazer uma tática contra um time que você não conhece, né? Você entra em quadra sem saber em quem sacar, como sacar, o que marcar. Então a nossa tática principal foi entrar com uma energia boa. A gente sabia que se a gente fizesse o nosso melhor, a gente não seria batido dentro de quadra. Então nosso foco era na gente, não era no adversário. Pois é, a participação do Pedro Solberg depois dessa vitória por 2-0 contra a dupla venezuelana Peter e Golindano, né? A dupla que trouxe algumas dificuldades, lembrando que no masculino as duplas voltam a esta mesma arena ainda hoje, tá? A partida entre Pedro e o Evandro contra o Splanzik e o Hexa da Letônia vai acontecer à noite, né? Por volta das 19h40, lembrando que os jogos eles começaram às 8 da manhã dessa fase de classificação, fase de grupos. As partidas decisivas ainda serão disputadas até no período da tarde, né, entre as duplas masculinas, as duplas femininas não. Apenas no primeiro horário, apenas essa última partida. O resultado parcial nesse primeiro set coloca no segundo set 11-7 para a dupla feminina Tayane e a Juliana, que vem conquistando o resultado aí importante diante de uma dupla austríaca. E o detalhe é que a respeito dos confrontos na categoria feminina, amanhã nós teremos no primeiro horário esta participação ainda das duplas femininas, inclusive as duplas do Brasil, que tem também outra dupla olímpica, a Larissa e a Thalita, que já participaram de jogos nesta quadra aqui, nesta arena montada, a arena considerada Arena 1. Além desta arena, outras 3 arenas também estão tendo jogos preliminares neste exato momento, mas a maior concentração de atletas brasileiros, inclusive os atletas olímpicos, nesta arena central que está sendo aqui, que foi montada na Praia de Pajuçara. No próximo domingo, a decisão, né, os jogos decisivos, a final da competição, tanto na categoria masculina como na categoria feminina. Um outro evento importante que Maceió vai receber, Mauro Vedequim, aqui realmente nos próximos dias, é a passagem da tocha olímpica. Existe um trabalho sendo realizado, esse Mundial aqui de vôlei também tem servido para essas atletas como preparação para as Olimpíadas Rio 2016, e a tocha olímpica, segundo o comitê organizador, já tem a rota já definida por onde a tocha vai passar, as várias cidades no Brasil, né? O país inteiro vai ter a passagem da tocha.
E a trajetória começa no dia 3 de maio, em Brasília. Logo depois, a tocha vai no dia seguinte para Corumbá, de Goiás, Pirenópolis e Anápolis, também em Goiás. A passagem da tocha aqui em Maceió está prevista para o próximo dia 30 de maio. Ela passará inicialmente no dia 29 por Propriá, interior de Sergipe, né, na divisa aqui com o nosso estado. Propriá que fica, inclusive, próximo ali a Teotônio Vilela, né? E depois, no dia 29, ela também passa por São Sebastião, Arapiraca, São Miguel dos Campos e Maceió. Maceió no dia 29 de maio. Saindo aqui de Maceió, no dia 30 de maio, a tocha olímpica vai também à cidade de Murici, União dos Palmares, mais precisamente a Serra da Barriga. E logo depois, também no dia 30, vai passar por Garanhuns, Lagedo e Caruaru, cidades pernambucanas. O encerramento dessa romaria que a tocha olímpica vai fazer, nessa trajetória que a tocha olímpica vai fazer por essas cidades, está previsto aí para o Rio de Janeiro nos dias 4 e 5 de agosto, né? Vai ser o encerramento aí dessa passagem da tocha olímpica diante de todas essas cidades que nós citamos. E para fechar essa participação com notícias do esporte, lembrando que hoje à noite nós teremos a 7ª rodada do Campeonato Alagoano em andamento, com o jogo entre Ipanema e CSA no estádio Arnon de Mello, na cidade de Santana do Ipanema, e amanhã o CRB joga pela Copa do Nordeste contra o América de Natal. O jogo do CSA previsto para as 9h45, né, hoje à noite, uma transmissão da TV Gazeta, e o jogo do CRB está marcado para amanhã contra o América de Natal às 7 da noite no estádio Rei Pelé. Nós vamos continuar acompanhando esses momentos, os lances e tudo que envolve esse resultado parcial de 13-8 no segundo set para a dupla brasileira, a dupla Tayane e Juliana, que está vencendo e deve encaminhar bem essa vitória. E vamos trazer também mais informações do desempenho de outras duplas brasileiras aqui no Maceió Open no decorrer da nossa programação. Um grande abraço para você, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Viderlan. Muito obrigado pela participação. O Viderlan fazendo aí, gente, um raio-x do esporte, antecipando aqui em primeira mão para você a trajetória da tocha olímpica. E por que nós fizemos esse link, como se diz no jargão jornalístico? Porque o vôlei de praia é um esporte olímpico e nada melhor do que mostrar esse evento internacional que acontece aqui na nossa querida capital Maceió, justamente com a tocha olímpica, e ele também antecipando aí as notícias do futebol. Um grande abraço ao Viderlan Araújo e também ao repórter cinematográfico Chico Nogueira. Agora é hora de mudar de assunto e falar de um aniversariante. Amanhã, a Gazeta de Alagoas completa 82 anos. E nessa série especial de reportagens que nós estamos apresentando aqui no Verdade Informação, hoje é hora de conhecer o Parque Gráfico do jornal. Olha só que interessante. Veja a reportagem de Viderlan Araújo. Na próxima quinta-feira, um dos principais jornais impressos do Nordeste e, por que não, do país, estará completando 82 anos. Em 1934, a história começava e logo depois, em 1950, foi um verdadeiro boom. Aquele boom onde se ganhou mais destaque, mais participação em processos históricos aqui em Alagoas. Eu estou falando da Gazeta. Estará completando 82 anos e que passa por todos os processos diariamente para poder chegar até você, que acompanha e que sempre tem aquele hábito de ler as notícias todas as manhãs. E esse processo, nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto, que passa por um período de montagem dos textos, pré-impressão e o período de impressão ao lado dessas máquinas. Nós vamos conversar com o Álvaro Cleto, ele que é gerente aqui do Parque Gráfico da Gazeta, explica para nós o que é que representa inicialmente chegar a uma marca como essa, chegar aos 82 anos, superando todos os avanços tecnológicos. Em princípio, muito trabalho, porque, como tudo, nada é fácil se não houver uma dedicação, profissionais competentes, e inclusive o nosso fundador, o Dr. Arnon de Mello, era uma pessoa apaixonada por notícia, por jornal, e foi quem impulsionou tudo aqui, né, no estado. A Gazeta conseguiu manter ao longo desses anos um padrão de qualidade que coloca justamente entre as mais destacadas do país, Álvaro. Porque isso tudo porque
conforme foram os sucessores, foram se preocupando em modernizar o equipamento. Porque senão estaríamos aí na época do chumbo e não teríamos essa condição de dar essa qualidade para o leitor, principalmente anunciantes. Álvaro, explica para nós como é que funciona o processo. Nós temos aqui observado que existe uma área pré-impressão e esse local onde nós estamos aqui é onde tudo de fato acontece, onde o material digital passa para o impresso, que passa para o papel. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona. Tudo começa pela redação. Tem as equipes de reportagem, os redatores e tal, que montam as matérias, todas, tanto nacionais e internacionais. Nós nos preocupamos em ter colunistas nacionais e internacionais que mandam matérias de fora para o nosso leitor estar sempre atualizado. E após todo esse trabalho feito, vem para a pré-impressão. Hoje em dia vem tudo online, a internet favorece muito. Aí na pré-impressão é feita direto nas chapas de impressão, vem tudo online, feitas lá, aí vem para o processo de impressão. Aí colocamos na máquina e fazemos a impressão, assim que seria o resultado final. Ao longo desses anos, qual foi o dia que você disse, poxa, hoje nós superamos a marca de tiragens aqui, de rodagem dos jornais? Isso aí foi já uns 10, 12 anos atrás, onde estava tudo mais em alta. Hoje em dia já não está tanto, né, por uma série de fatores. Principalmente por causa das mídias eletrônicas, caiu um bocado o jornal impresso. Mas ainda é muito procurado porque o jornal é um documento. Você tem na mão aquilo para comprovar o que foi. E é isso que nos mantém e temos um público fiel. Quantas tiragens se colocam, por exemplo, aqui durante cada dia, dependendo dos dias da semana? A gente sabe, por exemplo, que no domingo existe uma tiragem, uma rodagem muito maior, né? Muito maior, mas em média, domingo, dia de semana, em torno de 17, 18 mil. Depende do número de feriados, que sai muita gente fora da cidade, tudo. Então é assim que a coisa funciona. Álvaro, obrigado, parabéns pelo trabalho. Ele que é gerente aqui do Parque Gráfico e que comanda toda essa rapaziada que está aqui integrada todos os dias para poder rodar o Jornal Gazeta, né? O jornal que na próxima quinta-feira completa 82 anos, muita tradição, muita credibilidade e que é formado por vários profissionais na retaguarda e que nós estamos aqui conferindo. É um momento mais do que justo de colocar em evidência profissionais como o Álvaro Cleto, que está aqui há 27 anos aqui no nosso estado, é paranaense e que, claro, trouxe algumas informações importantes de todo o processo que se passa o jornal antes de chegar até a sua casa, até no seu trabalho, nas bancas, nos semáforos, onde você encontra. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado ao Viderlan, parabéns aí ao Cleto, que acompanha ali todos os dias a impressão do jornal. Realmente é um trabalho digno de aplausos. Parabéns aí a ele, a toda a equipe lá do Parque Gráfico e parabéns ao jornal que amanhã completa 82 anos de história. Amanhã teremos mais uma reportagem especial ajudando a contar aí a história da Gazeta de Alagoas. Atenção, contribuintes! Eita, nós, está chegando a hora! A partir de amanhã, o programa necessário para a declaração do Imposto de Renda 2016 já estará disponível para o famoso download. Tudo isso a partir de amanhã no site da Receita Federal. O programa estará disponível 4 dias antes do início oficial para a entrega da declaração do Imposto de Renda, que este ano começa no dia 1º de março. É importante os contribuintes ficarem atentos, porque mesmo instalando o programa antes do prazo, a entrega só será possível, repito, a partir do dia
1º de março. Então, para não deixar para a última hora, vá reunindo a papelada. Se puder, amanhã já faça o download. Quanto antes entregar a declaração, se tiver algum para receber, quanto antes entregar, mais cedo vai receber. Então, começou. Todo ano a história se repete. E agora já sabe, né? A Receita não prorroga prazo, é aquilo ali e acabou. A partir de amanhã, quinta-feira. Vamos agora, então, para mais um intervalo, mas não saia daí, porque ainda tem muita notícia para você aqui no Verdade e Informação. Até já. Azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta com Verdade
verdade e informação. Olha só, gente, eu faço questão de repetir aqui esta notícia que nós demos ontem aqui, a Porlane Santos trouxe essa informação, mas se por um acaso ontem você não acompanhou o nosso programa, hoje você fica sabendo. Os servidores do Detran Alagoas iniciaram uma paralisação de advertência. Na próxima sexta-feira, eles se reúnem em assembleia para decidir se entrarão em greve por tempo indeterminado. Uma das reivindicações é a revisão no plano de cargos, carreiras e salários. A paralisação segue até amanhã, interrompendo todos os serviços, como o serviço de atendimento ao consumidor e os postos do Já, onde funciona o departamento. Ou seja, o que você tiver agendado, meu amigo, esqueça, a não ser que você tenha como realizar as suas necessidades pela internet. Aí o site continua no ar. Mas como bem disse a Porlane ontem aqui, será que não já está congestionado? Tomara que não. E por falar em Porlane, ela já está aqui ao vivo. Porlane, parece que você fez uma descoberta hoje na sua vida que mudou a sua vida. Não vou nem dizer o que é. Acho melhor. Não vamos entrar nesse detalhe, mas tenha certeza que você continua belíssima. Viderlan me paga. Viderlan é o responsável por isso. É o responsável. Não vou dizer o que é, mas tenho certeza que você em casa, qualquer dia eu falo com vocês, mas não com a presença dela. Seja bem-vinda, Porlane. Obrigada, Mauro. Boa tarde. E olha, eu tenho certeza que você já escutou por aí a frase, se beber, não dirija. Muitas vezes. Muito comum. E aí, e se estiver com raiva ou se ainda estiver triste, não dirija? Já ouviu isso? Não. Pois é. É o que recomenda aí um estudo realizado por cientistas do Instituto de Transportes de Virginia Tech, que fez essa recomendação. Se estiver com raiva ou triste, não dirija. Você acredita? Acredito. Pensando bem, acho que isso faz todo sentido. Quem nunca descontou a raiva no acelerador do carro, mesmo, né? É verdade. Pois é, isso realmente, de acordo com o estudo que eles realizaram, mostra que dirigir quando se está com um estado emocional alterado, abalado, apresenta muito risco de acidente. E olhe, inclusive, muitas vezes até mais risco do que mesmo dirigir ao telefone ou mesmo dirigir aí com a distração do painel eletrônico de entretenimento do carro. Você acredita? Puxa vida, olha só que dado surpreendente, Porlane, que coisa interessante, porque realmente, se você for pensar com calma, né, é claro que depois que você vê os dados, é fácil analisar, mas você fica com raiva, aí comete uma infração ou acelera demais. Acontece, não é verdade, Porlane? Acontece. Puxa vida, é tanta agressão, né? Pois é, os pesquisadores, na realidade, analisaram dados de 905 acidentes graves e mediram aí o risco de direção. Os resultados mostraram que os fatores relacionados ao motorista, como fadiga, erro, alterações emocionais e distração, estavam presentes em quase 90% das colisões. Mas, é claro, isso não quer dizer que aí está liberado o uso de aparelho celular ou ficar mexendo no painel eletrônico lá de entretenimento do carro. Não está liberado porque, ainda assim, o uso dessas tecnologias, medidas como essa, infelizmente, acabam também dobrando aí os riscos de acidente no trânsito. Você sabe, Porlane, que eu vi uma vez uma pesquisa falando isso que você está falando do desvio de atenção, né? Muita gente pega o celular e pensa, mas eu só vou ver uma mensagem. Esse só vou ver... Eu vi a imagem durante a pesquisa, o carro saiu muito, Porlane, você não faz ideia não, só nessa olhadinha para o celular. Então, gente, não façam isso. Mas está tocando, então estaciona o carro, é melhor. E não dirija com raiva nem triste, né? Pois é, isso aumenta 9,8 vezes o risco de acidente, mas aí ele também pontuou as outras causas, né? Também digitar o celular aumenta 12 vezes o risco, guiar acima dos limites de velocidade 13 vezes e dirigir drogado ou embriagado 35 vezes, sobe consideravelmente esse número, bastante, né? Nossa, é uma explosão, né? Exatamente. Realmente chama muito a atenção. Pois é, agora, por outro lado, aí vem a boa notícia para as mulheres e que, por sinal, Mauro, acabou impressionando os pesquisadores. É que se maquiar ao dirigir quase, ou até mesmo dirigir muito próximo do outro veículo da frente, quase não apresentou
nenhum índice a mais nos acidentes, né? juro. E eu concordo. Concorda, né? Significa que você está lá... De vez em quando. A gente acaba na correria do dia a dia, tem que chegar bonita em outro local e aí tem que se maquiar no volante. Olha só. Sinal fechado sempre. Sinal fechado, atenção redobrada, que não dá para brincar não, mas realmente é muito interessante essa pesquisa. Pois é, e aí um assunto também muito bom para pais e mães é que eles estudaram também, analisaram que dirigir interagindo com crianças no banco traseiro, na cadeirinha, aumenta inclusive o índice de proteção. Você acredita? Olha só. Então dá certo, né? Vamos sempre dirigir com criança, interagindo, aumenta. A gente com sempre esse instinto protetor acaba protegendo e aí redobrando a atenção. Então eu já estou imaginando a Polane dirigindo. Vou fazer aqui para vocês. A Ágata no banquinho lá atrás, na cadeirinha. Desculpem. Falando com ela, maquiagem aqui, celular lá, ela só vai deixar no bolso. Não, celular só quando chega em casa. Dirigindo, se maquiando, sempre com o sinal fechado. Agatha, tá tudo bem aí e tal. Maravilha, Polane. Nota 1000 para você. Nunca causei nenhum acidente. Não, tenho certeza disso. Você é excelente. Pelo menos isso. Pois é, Mauro. Muito bom. E queria fechar a tua participação, não sei se ainda tem mais alguma coisa da pesquisa. Não, ainda. Queria fechar a tua participação lhe perguntando se você jogou na Mega Sena. Não, 35 milhões hoje. Não acredito, Polane, que você não jogou. Não joguei. Realmente, eu ando muito esquecida. Eu acho que é aquela causa. De jogar, realmente você tem que dar um jeito de jogar. 35 milhões, lembrando que o horário de verão acabou, né? Exatamente. Então agora as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite. Até às 7 horas da noite, e o sorteio é às 20 horas, 8 horas da noite. E aí qualquer lotérica do Brasil pode ser feita as apostas, a aposta mínima no valor de R$ 3,50. Boa sorte para você que vai jogar, lembrando que o número 5 é o que mais sai. E tem saído mesmo. Tem saído. Agora, o último sorteio foi incrível, né? 16, 17, 18. Quem vai fazer um jogo desse? Pois é, Mauro. Então, por hoje é só. Boa tarde, obrigada. Obrigado. Tá? Felipe, vamos lá então. Nós vamos ver agora, gente, uma reportagem sobre apoio musical. Os detalhes agora na reportagem. Acompanhe. Com o intuito de promover e estimular a produção musical, a Secretaria de Cultura do Estado está realizando e foi divulgado na última segunda-feira através do Diário Oficial o edital do Fomento, que dá uma oportunidade para que os artistas tenham seus trabalhos reconhecidos, inclusive com valor e um bom valor para que ele possa colocar o seu produto literalmente na praça. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a secretária de Cultura do Estado, Melina Freitas, e vai explicar inicialmente para nós como é que funciona esse apoio à cultura, secretária. Olha, é um edital que foi lançado com o intuito de divulgar e fomentar a produção musical alagoana. Então, 10 grupos, 10 projetos de música alagoana serão contemplados, totalizando R$30 mil de investimento na produção musical alagoana, e cada projeto desse deverá receber o montante de R$3 mil. A respeito desse processo, o que é preciso fazer para ser privilegiado com essa ação? O primeiro requisito é que o projeto seja alagoano. O músico ou a banda precisa ser de Alagoas. Posteriormente, os interessados devem acessar o nosso endereço eletrônico, que é o www.cultura.al.br, e lá existe uma ficha de inscrição que deverá ser preenchida e encaminhada à sede da secretaria. Pelos correios ou diretamente, a pessoa deve se dirigir aqui à Secretaria de Estado da Cultura, que é localizada no centro de Maceió. Agora, secretária, a senhora vem acompanhando alguns trabalhos, alguma manifestação dos nossos artistas, e dá para entender que Alagoas realmente tem colocado muitos artistas que muitas vezes ficam no anonimato? Sem dúvida. A produção musical alagoana é riquíssima. Nós temos muitos artistas que merecem e que precisam desse tipo de incentivo, e é uma forma não apenas de valorizar, mas principalmente de divulgar essa produção que é tão rica aqui em Alagoas, tanto no nosso estado quanto para além das nossas fronteiras, divulgar essa produção artística que existe no estado de Alagoas. Há um número limite de participantes? Não existe número limite. Nós estamos com as inscrições abertas até o dia 11 de abril, e após esse período, uma comissão julgadora composta com pessoas de notório saber irá julgar os projetos, e exatamente 10 deles serão contemplados. Nós pretendemos cada vez mais investir na política
política de editais para que o maior número de artistas consiga ser contemplado. E quais são os critérios que podem pesar no momento da escolha por essa comissão? Olha, a relevância artística, a relevância técnica, a contrapartida que os projetos apresentam serão itens que serão avaliados por esta comissão e levarão ao resultado do edital. Existe alguma restrição para determinados ritmos ou está tudo em aberto? De forma alguma, todos os ritmos, todas as formas de expressão artística musical terão direito e estarão aptos a participarem, a concorrerem a este edital, seja um artista que canta sozinho ou que canta acompanhado de músicos, indistintamente, qualquer projeto musical poderá se inscrever. Secretária, e o prazo vai até quando para que possa ser inscrito esses artistas? O nosso prazo vai até o dia 11 de abril. Os artistas que se interessarem podem acessar o site e protocolar o projeto e eles estarão concorrendo a esse edital de prensagem de CDs que visa estimular a produção musical alagoana. Obrigado, então, a secretária Melina Freitas, ela que é secretária de Cultura de Alagoas, trazendo também entre as informações desse apoio musical que o governo do estado está realizando através da Secretaria de Cultura, onde vai premiar pelo menos 10 artistas de Alagoas com seus trabalhos, que poderá prensar o seu CD, R$30 mil cerca que está sendo investido, ou seja, cada um deles no final da escolha por uma comissão deve ser privilegiado também com R$3 mil cada para poder colocar o seu trabalho na praça, mostrar para a sociedade alagoana o seu valor e, claro, esse incentivo é muito importante entre essas ações que estão sendo realizadas pela Secretaria de Cultura através da secretária Melina Freitas. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado ao repórter Viderlan Araújo. Lembrando que na sequência aqui da programação da TV Mar, vem aí meu grande amigo Léo Palmeira, hoje recebendo a levada VIP, hein? Olha só, imperdível. Terminou Verdade e Informação, chega aí Léo Palmeira, hoje recebendo levada VIP, você não pode perder. E nós continuamos aqui, apenas antes de terminar, nós ainda vamos trazer aqui ao longo desta semana mais informações aí envolvendo toda essa questão dos tremores de terra, porque houve esse tremor lá com o epicentro em São Caetano, no município do Agreste Alagoano. Muita gente ficou aí meio que com medo, algumas pessoas até se apavoraram, mas não há necessidade para isso. As placas aqui não têm aquele nível de deslocamento que nós encontramos, por exemplo, na costa do Pacífico, lá no Chile, onde normalmente acontecem terremotos. Nós vamos trazer informações. O Elmo hoje não pôde participar do nosso programa, mas ao longo aí desta semana ele ainda vai trazer mais informações. Amanhã, Viderlan Araújo estará aqui no Verdade e Informação, já que eu vou fazer uma gravação para o programa Alagoas Empreendedor. Um grande abraço já antecipadamente para o meu querido amigo Viderlan Araújo. Nós voltamos a nos encontrar na sexta-feira, às 1h30 da tarde. Muito obrigado pela companhia, continue mandando sua crítica, faça a sua sugestão, mas continue com a gente aqui, com toda a equipe da TV Mar, sempre fazendo o melhor do jornalismo e levando o melhor do jornalismo para você. Muito obrigado pela companhia e a gente volta a se encontrar então na sexta-feira, às 1h30 da tarde. Lembrando que amanhã tem Verdade e Informação com Viderlan Araújo. Tudo de bom para você, uma excelente quarta-feira e até lá. Tchau, tchau.